De volta com o nosso Você Bonita e hoje é dia de fato ou fake. Pode rodar. Com ela, nossa nutróloga, a doutora Liliane Opperman, bem-vinda mais uma vez. Esse quadro quinzenal, que é um verdadeiro sucesso. E hoje a gente vai falar de transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. Será que a gente vai se surpreender? E será que todo comportamento compulsivo é TOC? Será? Nós vamos descobrir agora. Vamos ver. Vamos colocar o primeiro na tela? Olha lá, fato ou fake? Doutor, o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido popularmente pela sigla TOC, é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade caracterizado por pensamentos obsessivos e intrusivos. Fato ou fake? Fato. E a gente fala intrusivo porque é além do controle da pessoa. Entendi. Muitas vezes quem convive com um paciente com TOC fica explicando sobre não ter a necessidade de ser assim, de pensar assim, de sentir assim, mas é aquilo que é intrusivo, vai além dele. E é um transtorno de ansiedade, porque dentro da psiquiatria a gente divide os transtornos em 3 principais transtornos, né? Tá. Os depressivos, os psicóticos, que existe uma quebra com a realidade, então a pessoa ela passa a ter alteração, né, do real, da alucinação, que seria o que de fato é verdade e o que de fato é a cabeça dela mostrando. Entendi. Em terceiro, os transtornos ansiosos, do qual o TOC faz parte. Lembrando que também os transtornos psiquiátricos podem coexistir. Então, pode existir TOC com depressão, pode existir TOC com TDAH, pode existir... E isso é muito interessante porque a gente trabalhando um melhora o outro, tudo se reflete. Doutora, mas não tem também uma questão, até aqui a gente está falando dos pensamentos, né? Mas que a pessoa pode ter um comportamento até involuntário dos olhos, de piscar, de enfim. Ah, esses são os tiques. Os tiques. Mas eles também são dessa parte involuntária. Exatamente. Associados. É como se esses movimentos repetitivos fossem uma tentativa do cérebro, digamos assim, de aliviar o pensamento obsessivo. Então, o comportamento compulsivo é uma tentativa de alívio do pensamento obsessivo. Então, tá ligado, de alguma forma. Com certeza. Tics e TOC. Interessante. Próximo na tela, fato ou fake? Os comportamentos compulsivos e repetitivos que comumente estão relacionados à limpeza e à organização são importantes, pois, se não for cumprido o ritual, algo terrível poderá acontecer. No caso da Glaucia, talvez sim, hein, diretora? Exatamente. Quem achar que é fato, pode ir atrás, porque pode ser que esteja aí com um pouquinho do TOC. Então é fake. Porque exatamente é esse o pensamento. Que se a gente não fizer, algo vai acontecer de ruim. Então, se eu não lavar várias vezes a minha mão, eu vou me adoecer. A pandemia trouxe muito isso. Né? Trouxe isso para adolescentes, para adultos, trouxe um comportamento onde, assim, o que estava no nosso controle, afinal de contas? Era você colocar máscara, você usar álcool em gel, você lavar as mãos. Então, se não tem nada a mais que eu possa fazer do que isso, né, o isolamento, muitas pessoas ficaram com esse comportamento, só que a pandemia já passou e os comportamentos estão aí. E aí geram outros. Entendi. E o fato de ter existido a pandemia, e eu falo que na pandemia a gente pensou muito assim, será que agora quem tem TOC é normal e quem não tem é o anormal? E aí as pessoas falam, não, isso daí é normal porque veio da pandemia. Então, mesmo que tenha uma explicação, ainda assim não é normal, não é adequado. É transtorno. É um transtorno porque uma pessoa, às vezes, precisa lavar inúmeras vezes a mão, ela se atrasa, ela se fere, ela fica preocupada porque ela se lava, mas ela acha que depois contaminou, ela volta, ela não aperta a mão das pessoas, ela não pega em maçaneta. A questão até de higienizar as sacolas do supermercado, de limpar tudo. Então, a pandemia, ela explica muitas vezes o gatilho, mas a manutenção desse transtorno até os dias de hoje
Não, assim, é claro que a gente não... Existe a higiene Claro, natural, que claro. chegou em casa, lá em casa é assim, chegou, deixa sapato na porta, A Glaucia já falou isso, entra. Isso não é toque, tá? Isso são alguns hábitos de higiene que a gente coloca, né? Que é Sim, importante. Entre um paciente e outro, lavar as mãos. Então, são coisas que são as normais. O excesso disso, aí sim é patológico. Tá certo. Tem mais. Olha lá, fato ou fake. Na acumulação compulsiva, a pessoa tem dificuldade em se desfazer dos objetos e acredita que irá precisar deles em algum momento. Fato. Eu não lembro se foi um canal de TV ou um programa específico que mostrava os acumuladores. Quem já viu, tem cenas assim, bem assustadoras, da pessoa acumular tantas coisas que vai chegando num momento na casa que não tem espaço. Às vezes é o espaço para a pessoa dormir, o restante é sacola com coisa, é roupa. E são coisas assim desnecessárias. Guarda, por exemplo, recipiente de alimentos de plástico, que é lixo. Entendi. Mas a pessoa guarda, num temor de escassez, de precisar. E se eu precisar, nossa. Então ela fica nesse apego. Nossa. Nesse apego, numa tentativa de, olha, o apocalipse vai chegar e a gente precisa estar com tudo aqui. Isso é transtorno, né, doutora? Isso é transtorno, porque geralmente essas pessoas, né, acumuladoras, elas, o pensamento desse apego ao material já é ruim por si. Tá. Aí junta que às vezes até uma falta de higiene. Você fala assim, nossa, mas o toque não é o excesso da higiene? Não. Muitas vezes esses acumuladores, eles não têm o toque da limpeza, eles têm o toque de ter coisas. E às vezes são coisas que não são limpas, e junta bicho, e junta poeira, e junta sujeira. São toques diferentes. E tem até uma imagem para a gente colocar na tela, olha, doutora, que você coloca aqui como uma... eu vou mostrar o tipo de pensamento obsessivo e cada comportamento compulsivo que esse pensamento gera. Tá bom. Então, por exemplo, pensamentos, imagens e impulsos de ferir, insultar ou agredir pessoas. Então, tem pessoas que são super da paz, mas dentro delas, elas ficam morrendo de medo. E se eu soltar um palavrão? E se eu falar uma coisa feia? E se eu ofender alguém? Entendi. E aí, o que acontece? Muitas vezes escapa um palavrão. Né? A gente tem um filme que é o Toque Toque, que mostra claramente uma pessoa com esse transtorno. E ele é um cara super sério. E de repente solta-se um palavrão. Ele tem tanto pensamento sobre isso que aquilo vaza. Então, entendi. O pensamento é sobre isso e o comportamento é o falar sobre isso. Tá. O pensamento é relacionado a palavras obscenas, né? Então, o ferir alguém seria, por exemplo, a xingar a pessoa. De palavra obscena é falar alguma coisa, às vezes de cunho sexual, que é desnecessário. Tá. A preocupação em armazenar, poupar, guardar coisas inúteis ou economizar gera a acumulação. Tá. Por quê? Porque eu posso precisar, é uma escassez. Sim. O pensamento de superstição com números, cores, horários, aquelas pessoas que ficam querendo que tudo seja sobre isso, aí gera alguns tiques, alguns pensamentos mágicos do não posso pisar na linha branca ou não posso pisar na linha preta. Ou a ansiedade do tipo, a pessoa fala 3 vezes a última palavra, ou se ela coça desse lado, ela tem que coçar desse para ficar simétrico. Tipo, pode beijar a correntinha, essas coisinhas assim. Essas coisinhas. Nesse filme tem uma mulher que se benze o tempo inteiro. É bem engraçado. Apesar de mostrar os transtornos, é um filme que é uma comédia. É uma comédia, entendi. Vale a pena. O estar com o celular. Tem gente que fica tão pensando, cadê meu celular, aquela coisa tão louca. E aí a compulsão sobre o pensamento de querer o celular é mexer no celular. E tem gente que para a vida com essa obsessão e compulsão por celular. A gente está vendo isso na juventude. Que loucura. Que se sair de casa e estiver sem a bateria, é como se o mundo fosse acabar. A minha bateria vai acabar. É uma coisa, assim, é um transtorno absurdo. Agora você está falando que dá castigo para a criança tirar o celular, né? Ela não vai ficar... tipo... Você vai piorar o transtorno. Vai piorar o transtorno. Ela vai encontrar, às vezes, uma forma de alívio que pode ser um tique aí, alguma coisa, né, bem complexa. Que pode atrapalhar. Tem perguntinha do público já, doutora. Olha lá!
Contem pra gente aí, vocês têm aí esses pensamentos, estão se identificando? Gustavo, obrigada, querido, um beijo. O toque na área da nossa alimentação pode estar relacionado com as nossas experiências alimentares na primeira infância? Isso é interessante. Olha, na verdade, as nossas primeiras experiências da infância estão relacionadas com tudo. Por isso que é uma fase muito importante. E tem toques de alimentação. Por exemplo, tem pessoas que vão fazer um prato e aí uma coisa não pode encostar na outra. Não, isso aqui não pode encostar porque se encostou o caldo do feijão no arroz, aí tem que trocar, porque não pode, porque tem que colocar a carne no meio, aí tem que comer esse primeiro, esse outro aqui. E aí a pessoa fica nisso, quando é o normal e quando é o anormal? É quando isso gera sofrimento. Se a pessoa está comendo e faz isso, ok, e também não tem outras coisas na vida, mas aí quando ela sofre por isso, e detalhe, ela muitas vezes quer que o prato do outro também esteja assim, então ela quer ter um controle sobre o outro. Até do que ela está vendo ali, porque senão começa a incomodar. A pessoa com o toque da simetria, ela se incomoda com tudo. É aquela pessoa que vai na sua casa e fica olhando o quadro e ela pede licença, por favor, e arruma. É a simetria. Olha, esse tapete não está alinhado. Aí Carol, eu não consigo fazer a pauta porque eu estou incomodada com essa mesa assim. Então, esse tipo de coisa. Assim, nossa, eu não consigo raciocinar sobre isso porque a mesa está assim. Tira toda a atenção, aquilo ganha a cena completa, né? Exatamente. Ganha o seu pensamento, assim, você não consegue pensar em outra coisa, aquilo fica ali. Agora, doutora, tem aquela questão também da porta que não trancou, que se trancou, se não trancou. Se o fogão ficou lá aceso e você, nossa, será que a chama? Eu deixei a chama, eu desliguei. Ai, meu Deus, eu acho que de todos esses, esse aí é o que mais me pega. Tem um outro quadrinho que é continuação desses, que tem lá, que eu acho que eu falo. Vamos lá. Que eu falo desse. Então vamos. Tem o outro quadrinho. Fato ou fake, né? Então, vamos pro fato ou fake, depois a gente vai pro quadrinho. Então a gente vai pro outro quadrinho. Olha lá. As causas do toque dizem respeito a 3 fatores: a biologia, a genética e o meio ambiente. E, justamente por isso, não tem cura. Fake porque tem cura. Tem muita gente que acha que tudo que é genético não tem o que ser feito, mas hoje a gente sabe que podemos modificar os nossos genes, né? A epigenética está aí para isso. Tem o componente genético, então se eu convivo, né? Às vezes fala assim, nossa, como que pode? A pessoa não é um filho, ele é adotado, mas tem algumas coisas dos pais. Então não é só pela genética também, é por convivência. Sim, entendi. De você herdar alguns comportamentos. A biologia, porque é uma questão também biológica. Então, uma pessoa com carências de complexo B, carências de triptofano, de vitamina D, carências nutricionais no geral, pode enfraquecer o seu emocional a ponto de ser gatilho para desenvolver transtornos, de todos os tipos de transtornos. Então a gente falou o genético, o biológico e o meio ambiente. E o meio ambiente, que é o com quem você convive, é a pandemia. Quando a gente fala, nossa, a pandemia gerou muito toque, foi um ambiente muito propício para isso. Para isso. E tem agora o quadrinho que a doutora vai comentar. Vamos ver se vocês se identificam. Vamos lá. Que é continuando os tipos, né? Isso. Dos pensamentos. Então, quando a gente fala, né? Tocar, olhar, bater de leve, confessar, estalar os dedos, são exemplos para aliviar aquele outro tipo de pensamento. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Então, o mexer no celular é do pensamento de estar com o celular. A compulsão de repetir palavras, números e frases, muitas vezes é do pensamento da simetria. O acumular e guardar coisas é do pensamento da escassez. Tudo tem um pensamento, um fundo para isso. É isso. Vamos para o próximo, então? Que eu quero falar dessa questão aí do... será que eu esqueci o negócio? Será? Não. Aí você sai atormentado, porque aí você não volta para conferir, você fala... e se... Esse é o da verificação. O ferro ficou. E se a chama ficou acesa no fogão? Não, tem gente que está no aeroporto e volta para casa, perde o voo para conferir. Se está tudo certo. Gente. Abre a mala. Você já fez, Glaucia? Eu também já. Não perdi o voo não, mas já voltei para conferir. Perguntinha do público, olha lá. Lu, obrigada, um beijo. Tem uma amiga que tem toque gravíssimo desde a infância e hoje, aos 60 anos, está cada dia pior. Como ou que pode ter iniciado o toque dela? Ela até não conta qual é o fundo, né? Qual é
que ela faz. E é interessante que é desde a infância, né? Ou seja, experiências traumáticas de infância enfraquecem o sistema emocional, que pode ser gatilho para o desenvolvimento de diversos transtornos. Quais são os tipos de experiências traumáticas na infância? Separação de pais, briga de irmãos, violência doméstica, mudança de cidade, de casa, de escola. As pessoas assim, nossa, mas isso foi o gatilho, a gente precisou mudar de casa, a gente precisou mudar de escola. Mas não é sobre o quanto isso é grave, é sobre a experiência que a pessoa teve sobre isso, de ter as amigas. E de repente eu não tenho aquelas amigas, eu tenho outra, eu estou em outra cidade. E aí começa muitas vezes a desenvolver, não só o toque, outros transtornos também, transtornos depressivos, né, alguns outros tipos de ansiedade. E aquilo que ela falou é muito real, você vê, ela começou na infância e hoje com 60 está cada vez pior. Aquilo que não é tratado a tempo tende a piorar. E entrando numa idade mais madura, aí fica mais complicado ainda, porque já está enraizado. Né, o comportamento. Mas é possível, sempre é possível se tratar. A gente está falando de tratamento medicamentoso, a gente está falando de suplementação, a gente está falando de estilo de vida, a gente está falando de terapia. E a terapia cognitivo-comportamental, ela atua bem focada nos comportamentos. E a terapia mais a psicanálise, ela vai exatamente nesses traumas da infância. São diferentes, entende? Sim. Um vai lá na causa e o outro vai no comportamento. Entendi. Para tentar mudar, refazer aquele entendimento lá do passado, né? Refazendo e dando outra sensação, visualizando ele hoje. Isso mesmo. É meio que o ressignificar, né? É sobre ressignificar. É sobre você entender que nós temos plasticidade para tudo. Tudo pode ser mudado a qualquer momento. É verdade. E tudo tem o lado bom, gente. Tudo vai ter o lado positivo. Isso vocês nunca duvidem. Perguntinha do público. Obrigada, Rê. Um beijo. A preocupação excessiva em cumprir os horários dos compromissos, preocupação em fazer tudo nos horários programados, é um tipo de toque? Olha, tudo depende do transtorno que isso traz, tá? Porque hoje em dia também você cumprir com horários, você se organizar, até um certo nível de perfeccionismo, dependendo da área que a pessoa atua, né? Eu falo que medicina, ela exige perfeccionismo, né? Imagina uma médica que vai fazer um procedimento, ela tem que ser, exatamente, tem que ter um certo perfeccionismo. O horário é importante hoje em dia, porque o tempo é uma coisa muito valiosa, mas a partir do momento que ela se preocupa com isso, ela dorme a noite inteira e acorda pensando que ela tem que chegar no horário. Ali a gente não está nem falando de um toque, ali a gente está falando de um transtorno de ansiedade. Né? Ai, meu Deus, e se eu não acordar? Aí ela acorda de 2 em 2 horas, olha no relógio porque ela não pode se atrasar. Né? Quando a gente tem uma entrevista da vida, nossa, um voo, a viagem há 2 anos programada, a gente pode até normal ter um pouquinho de ansiedade. Entendi. Agora, se isso é o dia a dia dela para com tudo e é desnecessário... E está sofrendo? Está sofrendo. Fala assim, bom, eu vou chegar no horário. Então, transtorno. Se eu vou chegar mesmo, por que eu vou ficar sofrendo com isso? Temos 1 minuto, mas dá tempo do último. Olha lá, fato ou fake? Cerca de 1% a 2% da população é afetada pelo transtorno obsessivo-compulsivo, que atinge um pouco mais as mulheres do que os homens. Em média, o toque tem início entre os 19 e 20 anos de idade. Contudo, mais de 25% dos casos começam antes dos 14 anos de idade. Fato. É por isso que a gente tem que estar atento aí com as crianças, com os nossos adolescentes. A gente tem que estar atento a nós mesmas, né? Por mais que a gente fale que pode ter, é mais comum começar lá, ele pode surgir também em qualquer momento. É menos comum, mas pode surgir. Independente da idade, é sempre possível tratar, melhorar, aliviar esse transtorno. Seja para o paciente, seja para a família do paciente que convive e que acaba sofrendo junto. Gente, tudo, doutora, que você está falando faz sentido quando a gente lembra mesmo de alguns episódios da nossa infância, né? E isso é tão importante porque como somos pais, né, que a gente consiga fazer de uma forma diferente. Então a gente também aprende com aquilo que a gente viveu, fez ou falou e agora tenta transferir de outra forma. Ela é maravilhosa, você vai lá no Instagram dela, @doutora Liliane por extenso, escreva a palavra, @doutora Liliane, você já encontra todo esse trabalho. Obrigada mais uma vez. E eu prometo que eu vou responder todas que estiver no Instagram. Ela sempre está lá,
Até daqui 15 dias. Até, meu amor. Beijão! Beijão.